sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, um clima aí meio chuvoso, temos agora 26 graus aqui em Natal. Previsão de chuva mesmo, só aí 2, 3 da manhã, depois a gente deve ter uma manhã bem chuvosa também no sábado. Meio-dia deve ser a última chuva de amanhã, pelo menos, né? O que se espera aqui pela previsão. É até chato que a gente tinha aí uma previsão também de um eclipse lunar hoje, a famosa lua vermelha, mas quem disse que a chuva de Natal deixou? Sempre que tem aí um fenômeno assim da natureza para a gente observar, lá vem a chuva ou as nuvens de Natal atrapalhar tudo. Então, não sei se tem algum ponto de Natal que deu para acompanhar, embora o fenômeno continua aí até, acho que, se eu não me engano, é 8 ou é 8h30. Ainda dá para ver, pelo menos parcialmente. Mas o início lá, 4h30, já começou a ficar tudo nublado e nada da gente conseguir ver, então, essa lua vermelha. Bom, chegando hoje, então, com o tema divórcio à vista. Não estou oferecendo nenhum processo de divórcio com desconto nessa história de à vista ou a prazo. Tem nada a ver com isso. Tem a ver, sim, com uma reportagem até antiga da revista Exame, lá de 2016. Com uma pesquisa feita por dois economistas, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que descobriram que com apenas 2 perguntas, eles têm como prever se os casais iriam se divorciar 6 anos depois. Então, olha só, o divórcio à vista é porque, de acordo com essas 2 perguntas, aliás, de acordo com o que se responde a essas 2 perguntas, dá para prever se 6 anos depois os casais vão se divorciar ou não. Como é que foi, então, essa pesquisa? Foram entrevistados 3.600 casais heterossexuais, né? Os homossexuais ficaram de fora. Mas a esses casais heterossexuais, então, os 2 economistas lá da Universidade de Virgínia apresentaram 2 perguntas. Uma foi, a primeira, né? Mesmo que seja muito improvável, imagine por um momento como diversas áreas da sua vida mudariam se você se separasse. Como você acha que sua felicidade em geral ficaria? Pronto, essa era a pergunta. Deixa eu repetir, que aí você já vai pensando também aí, se você for casado, né, tiver algum relacionamento, você já vai pensando. Mesmo que seja muito improvável, imagine por um momento como diversas áreas da sua vida mudariam se você se separasse. Como você acha que sua felicidade em geral ficaria? E eram dadas 5 alternativas. 1, muito pior. 2, pior. 3, igual. 4, melhor. E 5, muito melhor. Aí a pergunta 2. E como você acha que ficaria a felicidade do seu parceiro nessa mesma situação? Mesmas alternativas eram passadas, então, vou repetir a pergunta. E como você acha que ficaria a felicidade do seu parceiro nessa mesma situação? As alternativas eram 1, muito pior, 2, pior, 3, igual, 4, melhor e 5, muito melhor. 6 anos depois de responderem a essas 2 perguntas, 7% dos casais entrevistados tinham se divorciado. Imagina-se, claro, até pela pergunta e pelas respostas, que quem respondeu que a situação ficaria muito melhor não estava mesmo muito afim de ficar casado, né? Porque se você diz aí numa pergunta, que mesmo sendo improvável, que como ficaria diversas áreas da sua vida se você se separasse, a sua felicidade, como ficaria em geral, e alguém apontou muito melhor, é porque o casamento ou o relacionamento não anda nada bom, né? Então, mas o problema não foi nem esse aí, né? Quer dizer, o maior fator de risco, né? O maior indicativo de risco para o casamento não foi nem a pessoa indicar que a vida ficaria muito melhor com o divórcio, com a separação. O fator que mais fez diferença foi a resposta à segunda pergunta. Lembram que a primeira era como você se imaginaria? A segunda pergunta é como você acha que ficaria a felicidade do seu parceiro se houvesse a separação. Então, foi essa resposta e o quão certa ela estava que fez a diferença na pesquisa. Ou seja, os casais que mais se divorciaram
foram aqueles que 6 anos antes não conseguiram analisar corretamente o quanto o seu parceiro ficaria triste ou feliz sem um relacionamento. Então, não era nem o caso de dizer, minha situação ficaria muito melhor, né? Ou melhor, nada disso. Mas de não saber exatamente a expectativa do parceiro. 6 anos depois, então, os casais que tinham as percepções erradas tinham um risco 8,6 maior de se separar do que os casais da média. E quanto maior era a discrepância entre a expectativa do parceiro e a realidade do parceiro, maior o risco, que nessa pesquisa chegou então até 12% mais do que a média. Ou seja, minha gente, exagerar na felicidade do outro. Ainda tem esse detalhe, né? Se exagerar outra parte. O que eu quis dizer foi, quanto mais há a diferença, né, de você não captar o que está rolando no casamento ou no relacionamento e na perspectiva do que pode ser para frente, isso sim representa um risco de separação. Acho que nem precisava de uma pesquisa para isso, né? A realidade de um casamento que está pronto para afundar, de um relacionamento que está pronto para afundar, são realmente as perspectivas, Por sinal, está chovendo agora, hein? Natal, não estava aí na previsão, mas está chovendo. Pelo menos aqui no Mirassol, que eu acho que é recorde de chuva em Natal, está chovendo. Bom, como eu digo, então não precisava nem de uma pesquisa para saber disso. Quanto mais as expectativas são diferentes, quanto pior fica o relacionamento. Se eu espero uma coisa, por exemplo, quero daqui a 6 anos morar em Natal, mas a pessoa com que eu estou quer daqui a 6 anos morar em Brasília, já começa uma discrepância daí. E se eu acho que daqui a 6 anos eu vou estar melhor, porque justamente eu vou ficar em Natal, e já a pessoa acha que daqui a 6 anos é melhor, porque não vai estar em Natal e sim em Brasília, a gente já começa a ver essa divergência enorme. E o pior é quando você não tem nem a ideia de que para o seu parceiro ou para a sua parceira é melhor uma coisa do que a que você imagina que é. Por exemplo, eu imaginar que para a pessoa com quem eu estou é melhor ficar em Natal, quando na verdade essa pessoa prefere ficar em Brasília. Esse é só um exemplo, eu tenho N coisas do dia a dia. Eu já vi relatos de casais que brigavam até pela pasta de dente, né? Que um queria que espremesse a pasta desde lá do fundo até a saída, outro não se incomodava de fazer isso, apertava pelo meio mesmo a pasta. Me lembro até de uma crônica brilhante de Mário Prata, na época ainda que eu era assinante da Isto, há muitos anos mesmo, que ele escreveu uma crônica sobre o papel higiênico, como um casamento acabou por causa de um papel higiênico, porque o homem botava o papel soltando por baixo e a mulher colocava o rolo de papel higiênico soltando por cima, que dizia que era muito mais lógico. E de fato muito mais lógico você puxar o rolo por cima. Você dá uma pressão, ele já fica na posição de usar da próxima vez. Se botar soltando por baixo, você dá uma pressão, vai sumir a ponta do rolo, igual a durex, quando a gente perde a ponta. Bom, mas isso só para falar dessas perspectivas. Aí tem um outro item que eu separei aqui. Exagerar na felicidade do outro é mais prejudicial do que subestimar. Você imaginar, por exemplo, que o outro vai estar bem mais feliz e tudo, do que você achar que ele vai estar mais triste, isso é pior, né? Exagerar a felicidade é pior do que imaginar que o outro está mais triste. Por quê? Aliás, o porquê eu digo já. Eu tenho dados diferentes de quando é o homem e quando é a mulher que faz isso. Quando era o marido que superestimava a felicidade da esposa, o risco do divórcio no relacionamento subia 13,1%. Mas quando era a esposa que superestimava a felicidade do marido, aí o risco era maior, 14,5%. Por que então isso acontece? Os pesquisadores lá concluíram que a suposição de que a outra pessoa está feliz traz uma preocupação menor em agradar. É óbvio, né? Se eu acho que está tudo certo, nem estou me preocupando se... Isso é igual quando você está em primeiro em pesquisa, tirando nota boa na escola,
Que mais? Nem sei. Tudo você acha que está fazendo certo, então para que melhorar? Há uma certa acomodação, né? Então, se você acha que o seu parceiro, a sua parceira está muito feliz, não há por que ir mexer no que está dando certo, né? Aquela história de não se mexe em time que está ganhando. Aí aqui os pesquisadores continuam. Mais do que isso, quando há falha de comunicação, as coisas tendem a dar errado. Mas, de acordo aí com a pesquisa desses dois economistas, que infelizmente eu falhei em pegar os nomes deles, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, dá para perceber antes do final acontecer. Agora também não precisa das pesquisas, nem dessas duas perguntas para saber, né? Como eu disse, a gente começa a perceber que um relacionamento está caminhando para o fim quando as coisas começam realmente a ficar num ritmo diferente. Se um quer uma coisa, outro quer outra, não há mais aquele compartilhamento de interesse, não há aquela cumplicidade de um abrir mão de uma vez e o outro abrir mão de outra vez, porque duas pessoas convivendo não vão perder a sua identidade, não vão perder seus gostos e é claro que não vão ficar almas gêmeas, como se diz por aí, de gostar das mesmas coisas e detestar as mesmas coisas. Mas o fundamental é a confiança, é o diálogo, é você manter a amizade, né? Os melhores relacionamentos são baseados em amizade. Sem amizade, sem confiança, se o seu parceiro ou a sua parceira não é o seu melhor amigo, não é a sua melhor amiga, tem alguma coisa muito errada no seu relacionamento e no seu casamento. Pelo menos assim é que eu vejo. Mas, de todo jeito, é bom fazer esse exercício aí mental para ajudar seu relacionamento. Se você acha que pode estar alguma coisa errada, vou repetir então. Se numa situação ainda que você hoje não imagine que vai se divorciar, imagine aí por um momento como diversas áreas da sua vida mudariam se você se separasse. Como você acha que sua felicidade em geral ficaria? Faça esse exercício, né? E também faça em relação ao seu parceiro ou sua parceira. Como ficaria a felicidade dessa pessoa nessa mesma situação de um divórcio, de uma separação? Iria melhorar? Né? Melhorar muito, melhorar pouco? Ia ficar pior? Como é que ficaria? Talvez isso dê a medida de como anda aí seu relacionamento, se tem que se fazer alguma coisa para melhorar. Mas a gente sempre pode melhorar diariamente, independente de estar tudo certo ou não. Bom, minha gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse tema aí, um pouquinho diferente de hoje, né? Falando de relacionamentos, aproveitando essa chuva aí que tá em Natal. Continua chovendo, viu? Eu falei que não ia dar chuva, que só ia ser de madrugada, mas é porque de madrugada, especialmente essa da manhã do sábado, são as mais fortes, né? Essa agora é a chuva que eles chamam de 0 milímetros, que hoje acho que o dia todinho vai chover 7 milímetros em Natal, era a previsão. Bom, espero então que vocês tenham gostado. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. E no domingo de manhã, 10 da manhã, sobre futebol, ok? Bom fim de semana para todo mundo e até lá!